Reverendíssimo Diácono, caros filhos, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes e, ao mesmo tempo, estamos neste encerramento do tempo pascal. Mas, às vezes, a gente faz as coisas num ritmo, diante, simplesmente, de uma inércia. Tem isso, tem aquela festa, tem aquele outro, mas a gente não sabe o que é. A gente celebra quase que numa aparência. Poderíamos, diante disso, nos perguntar: o que é Pentecostes? O que é essa solenidade? Da onde ela veio? Como surgiu? Alguns poderiam chegar e dizer: padre, foi a Espírito Santo que veio, e aí? Não. Qual a base? É necessário conhecermos para vivermos bem, para termos uma autêntica vivência. E o que é Pentecostes? Primeiramente, é uma festa judaica. Não começou com o cristianismo, não foi inventado. Isso a gente vê no próprio relato. Hoje, na primeira leitura, ouvimos o relato de Pentecostes. E ali está essa festa. E que festa? É uma festa judaica com dois significados. Mas para entendermos essa festa, a gente tem que entender o que é o povo judeu. O povo judeu começa a ser um povo nômade, um povo criado por Deus e nômade. Não ficava fixo. Portanto, não tinha, eles tinham rebanhos, mas não tinha sentido cultivar a terra. Quando eles têm a sua primeira fixação no Egito. Quando então José vai para lá e depois seus irmãos, e ali se fincam e ali começam a crescer. E ficam durante um bom tempo lá, 400 anos. Ali é a primeira fixação do povo, que não é permanente. E depois a sua libertação. E chegam então à terra e se fixam nela. Não vão ficar procurando alimento. E se vão se fixar, é necessário algo. É necessário cultivar a terra. E tendo o povo judeu um ato de gratidão, de saber que aquela terra Deus deu, de saber que a libertação Deus concedeu, de saber que as suas vidas são de Deus, não é deles. Eles têm um ato de devolução. É próprio. A gente vê várias vezes na Sagrada Escritura o povo indo e devolvendo, o povo indo e ofertando. Esse ato de dar. São pequenas partes bíblicas do que depois se reverte no dízimo. Esse ato de saber que não é meu, mas de Deus. Por isso eu dou a Deus, eu devolvo para Deus, porque é dele. Esta festa tem este sentido, é um ato de devolução, porque há 7 semanas atrás, 50 dias, foi a colheita. E agora o povo vai, ao templo novamente, ofertar as primícias. Entregar a Deus no templo a sua oferta. Esta festa é agrícola e tem seu sentido vários nomes. É a festa das semanas, 7 semanas que se passam desde a colheita. É a festa das tendas, que remonta em primeiro lugar no sentido agrícola. O povo não ia e voltava para casa, arrumava tendas e ficava no local para
conseguir colher o trigo. Mas também remonta outra coisa: a libertação. É o segundo sentido da festa, que é desenvolvido depois, mas que tem a sua base. O que acontece 50 dias depois da libertação do Egito? O que acontece 7 semanas após a travessia do Mar Vermelho? Os judeus chegam no lugar, o Sinai. E aquele grupo de pessoas passa a se tornar uma nação. Não porque são filhos do mesmo pai, tem uma linhagem. Não só por isso. Porque uma nação não tem só isso. Uma nação é regida por uma lei. Tem uma terra. A terra é que eles roubam, mas a lei que Deus dá. Esse é o grande fruto, ao qual eles começam a ter este caminho de seguimento e querem abraçar. É esse o sentido desta festa. É tanto a festa dos frutos no sentido agrícola, que o povo entrega a Deus, quanto a festa dos frutos que Deus entrega ao povo, constituído como povo. Mas, padre, e o sentido cristão? Nosso Senhor se utiliza disso. A gente vê na primeira leitura que tem uma quantidade enorme de pessoas, em virtude disso, medos, alamitas, etc, porque estão ali para apresentar os frutos. Deus se serve desta data para enviar o Espírito Santo e meio àqueles apóstolos. Eis o grande fruto, esta unidade que o Senhor quer. Envia a sua igreja nascente, o Espírito Santo, para transformar, para incendiar. Nosso Senhor já queria incendiar. Como assim, Pai? A gente vê que Nosso Senhor dá um puxão de orelha em São João, quando ele manda vir fogo sobre os samaritanos. Ele não quer incendiar tudo, não. Ele não quer aquele fogo superficial, terreno, que São João quer diante de uma destruição. Não quer um fogo que destrói, mas ele diz mesmo: Igne veni mittere in terra et quid volo. Eu vim lançar fogo à terra, e que quero eu, senão que ele seja ateado. Ele quer lançar fogo. E que fogo? O mesmo que ouvimos na sequência, que é uma das mais belas. O Espírito Santo é esta chama que crepita no íntimo de nós. Ele é este fogo que o frio aquece e que transforma aqueles que estão frios em quentes, aqueles que estão moles em firmes. Ele quer nos transformar. E como? Como se dá esta transformação? É fácil vermos, porque o fogo, ele tem este poder. Não sei se tem algum especialista em metais, etc. Mas o metal, ele corrói com contato com a água, com o ar, vai oxidando. Isso é fácil ver na nossa região. Maresia. E como se restaura o metal? No fogo. E quando o metal está no fogo, chega a um ponto em que ele e o fogo se confundem. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Ele quer que estejamos tão unidos a Ele que aprendamos
a estar neste ato de transformação, que sejamos unidos, que ao ver-nos em Cristo. E por isso, diante desta transformação, Ele envia, e é isso que cantamos no Salmo. Ele envia o Espírito Santo para renovar toda a face da terra, para transformar os nossos corações, para nos fazer semelhantes a Ele. E Ele apresenta isso de modo claro. Ele quer enviar, como apresenta no Evangelho, um outro paráclito, outro defensor, que tem uma missão. E que missão é essa? A missão de nos ensinar e nos recordar. Nos ensinar a fazer aquilo que por vezes não sabemos, a viver como aquilo que São Paulo apresenta na segunda leitura, como filhos. Que o Senhor nos chama, nos liberta para sermos filhos de Deus. E devemos aprender a ser filhos. E ao mesmo tempo, sendo filhos, anunciar, como o profeta Joel anunciava na liturgia de ontem. Anunciar como profetas para este tempo. Anunciar não só com palavras, mas com a nossa vida. Anunciar a verdade. Mas ao mesmo tempo, Ele tem o dever de nos recordar tudo. Tudo aquilo que o Senhor quer de nós, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nos mostrou, para fazermos a vontade de Deus. Estamos aqui para isso. Nos prendemos por vezes a uma vontade superficial e mundana, mas Deus quer que saibamos fazer a vontade dEle. E é isso que Ele faz em Pentecostes. Basta ver o relato, aqueles homens queriam fugir, porque estavam com medo, amedrontados, porque se perseguiram o Senhor, se mataram o Senhor. Mas o Espírito Santo vem e transforma, e faz com que Pedro, medroso, que fugiu, anunciasse, com tal força que 3.000 foram convertidos. Não ter medo de enfrentar a prisão, não ter medo de falar em meio às autoridades, de anunciar com a vida. É essa transformação, é essa recordação que o Senhor quer fazer em nós. Porque o Senhor envia o Espírito Santo sobre a sua igreja nascente, mas envia também a cada um de nós. Ele vem, mas para que Ele nos transforme, para que sejamos como aço no fogo, é necessário querer e permitir. Querer de verdade que Ele nos transforme. Querer de verdade que Ele nos toque. Querer de verdade. E basta ver como queremos, se deixamos que o Senhor age. E como Ele quer agir? Primeiro nos perguntando: quais são os frutos que nós hoje viemos apresentar ao Senhor? Quais são os nossos frutos de conversão? Em que eu mudei? Ou será que eu estou aqui meramente porque tem que ir, né? Tem missa, tem que ir, né? Preceito, então tenho que estar lá. É por isso que eu estou aqui. Simplesmente porque fazer o quê? Se eu estou aqui assim, eu não
estou fazendo a vontade do Senhor. Eu devo estar aqui diferente. Eu devo deixar o Senhor me transformar. Eu devo apresentar hoje os frutos que Ele quer. Quais são os frutos da nossa conversão? Quais são os meus erros habituais que eu estou cometendo, recorrente, que eu tenho que parar e falar, esse eu quero mudar, porque o Senhor está me tocando, eu tenho que mudar, eu tenho que reconhecer o meu erro. Quais são as minhas falhas recorrentes? O que eu tenho que aprender mais? Será que eu sei a liturgia da igreja para participar bem? O Senhor ficou, agora levanta, agora senta, agora canta, agora faz isso, agora faz não sei o quê, e tchau. É algo vazio. Eu devo conhecer o Senhor, estar com Ele, que assim eu vou poder ser transformado, assim eu dou permissão para que o Espírito Santo haja, assim eu deixo que Ele entre em mim e me transforme. Senão estou aqui por estar. É hora de mudar. Quais são os frutos de oração que eu tenho dado ao Senhor? Porque durante a quaresma não é muito fácil. Eu tenho que ficar, tenho que fazer uma penitência. Tem que rezar mais, né? Então tá bom, vou colocar mais um Pai Nosso. E a pessoa fica só com migalhas, mas ainda faz alguma coisa na quaresma. Aí chega na Páscoa, liberou geral. Fiquei 40 dias sem comer chocolate, agora 50 dias me esbaldando. 5 quilos por dia. Em que eu mudei? Em que eu aumentei a minha oração e continuei num crescente? Porque eu não fiquei 40 dias lutando para depois ficar no meu spa. Agora é só vender a mim. Eu mudei para continuar mudando, para continuar progredindo, para continuar me unindo ainda mais ao Senhor. E qual é essa base principal? No que eu posso apresentar para Ele? Porque hoje é o dia de apresentar os frutos. Qual é o fruto da escuta? Será que eu sei escutar o Senhor? Será que eu sei guardar o que Ele me diz? Ou será que qualquer coisa que o padre fala na homilia, foi para mim, o padre está me alfinetando? Porque o padre só olha para mim na missa, não tem 500 pessoas, tem só eu. Então, é o Espírito Santo que age e faz com que a carapuça sirva. Mas se eu não me abro, se eu não me deixo corrigir, se eu fico fugindo das correções, será que se eu fujo do Senhor, para onde eu quero ir? Como eu vou me unir a Ele? Eu sei escutar e guardar no coração e me deixar transformar por Ele? Devemos aprender a querer de verdade e a deixar que Ele nos transforme de verdade, a permitir que Ele entre em nós. E como é que eu demonstro o que eu quero? Como é que eu meço o meu querer? Porque a gente pode falar, eu quero, mas é tão difícil. Eu acordo cedo, 9 horas da manhã, gente, está de madrugada, mas tem que ir para a missa de manhã. Por que o padre coloca tão cedo a missa 9h30? Jesus! Muito difícil acordar. 7 horas ainda está tudo escuro. Como é que eu meço o meu querer? Se o meu querer é forte, se eu quero de verdade, então eu devo querer mais do que aquilo que São José Maria dizia em Caminho. Se o meu querer é forte como um avaro que é o ouro, como uma mãe que é do seu filho, como ambicioso que é as honras,
aparecer, se mostrar. Eu quero dessa forma, quero tanto quanto eles ou mais, como um jovem mundano que é os seus prazeres. É assim que eu quero? É assim que eu quero e permito que o Senhor haja em mim e me transforme? Porque se não for assim, ou mais do que isso, então eu não quero de verdade. São só palavras. Mas se eu quero assim, eu deixo que Ele haja. Eu me empenho na mudança. Eu deixo que Ele me transforme. E basta ver a vida dos santos e ver o como eles quiseram e se deixaram transformar. Mas existe alguém que mais do que todos quis e permitiu que o Senhor agisse em sua vida. A Virgem Maria. Ela quis tanto que deu o seu sim. Um sim pleno e definitivo para tudo que o Senhor quisesse. E por isso Ele vem e a cobre. Ele vem e nela se faz presente e gera nela a palavra. Em Pentecostes, no cenáculo, ela está junto aos apóstolos para ensiná-los a querer, para ensiná-los a rezar, para ensiná-los a permitir que o Espírito Santo os transforme. Nós também devemos estar com ela neste cenáculo, para com ela aprendermos a nos abrir à vontade do Senhor, a querer como o Senhor quer que queiramos, a permitir que Ele entre em nós e nos transforme para fazer a sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.